Olá, olá a Doutor Cláudio, todos, presente. boa tarde a todos, boa tarde a Cristina De Luca. Estamos aqui, eu sou a Valéria Reane, estou como presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, aqui da comissão da OAB Campinas. Estamos recebendo hoje a Cristina De Luca, que é a nossa convidada, uma jornalista brilhante, da qual eu sou fã, da UOL. Ela tem um currículo invejável, vou até ler aqui. A Cristina tem 30 anos de experiência na produção, edição e direção de conteúdo em plataformas digitais. Ela é cofundadora da Shift, plataforma de conteúdo voltada para a cobertura do contexto da inovação disruptiva, e está aqui conosco, para não ficarmos todos como advogados, estarei eu também como moderadora. O doutor Carlos logo deve estar chegando, ele está no médico, diz que vai se atrasar um pouco, mas o doutor Rodrigo, que é o vice-presidente da Comissão de Direito Digital, está presente e vai falar em nome dele. O doutor Oreste é vice-presidente da nossa Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, vai debater também o assunto, e teremos duas comentaristas, que é a Cecília Freitas e a Gabriela Marangoni. Vamos manter os nossos áudios desligados, fechados, para que a palestrante possa debater, para que todos nós possamos debater. As perguntas devem ser escritas no chat, tá bom, pessoal? Vamos lá. Cristina, muito obrigada pela sua presença, tá? Daqui com a gente, para discutir um assunto que não é um assunto que tem respostas, tá? Desde já vamos começar a deixar bem claro que não é um assunto que tem resposta. Então, quando nós colocamos o tema como desafios à inteligência artificial à luz da LGPD, foi justamente com o objetivo de que não é a LGPD que impacta, é a inteligência artificial que deve estar atenta, né, à regulamentação da LGPD. Eu tenho visto, eu acho importante repetir, tenho visto em alguns locais as pessoas, o impacto da LGPD sobre... Não é bem o impacto, são as ferramentas tecnológicas que devem estar preocupadas com a nova regulamentação. Muito bem, Cristina. A propósito, eu havia comentado, e você falou de uma forma brilhante, mas eu gostaria que você me falasse até do mesmo jeito, até, se você quiser, o que, na sua opinião, quais seriam as vantagens a inteligência artificial é algo que não tem volta, né? Isso ninguém tem dúvida. Vamos desligar o áudio, pessoal. A inteligência artificial é algo que não tem volta, aliás, com toda a tecnologia que veio para contribuir com o nosso trabalho, né? Na sua opinião, o que você vê na inteligência artificial, seja ela qual for, em termos de vantagens e desvantagens, antes da gente falar do impacto sobre a LGPD? Perfeito, obrigada, Valéria, obrigado ao pessoal da OAB de Campinas. Bom, como eu tinha falado antes, eu vou ser mais sucinta, vou direto para os finalmente. Como é que eu vejo a inteligência artificial? Eu vejo a inteligência artificial como um tipo de solução computacional que nos traz atalhos. Então, a inteligência artificial ajuda nós, humanos, a fazermos mais rápido, de forma mais precisa, determinadas análises e cruzamentos de informação. Então, nesse bojo, ela se presta a uma série de atividades, desde lá no Netflix, sugerir qual é o próximo filme que eu devo ver, olhando para as minhas preferências do que eu já assisti, até na busca do Google me sugerir determinadas respostas para uma busca que eu fiz em função, por exemplo, da minha localização, dos meus hábitos, do meu tipo de busca que eu já fiz anteriormente. Então, ela combina aquilo tudo e me dá uma determinada resposta. Até chegar num chat GPT ou chegar num Midjourney que consegue compreender a linguagem
E aí essa compreensão da linguagem não é aquela que nós humanos temos, mas é conseguir ler e entender uma determinada sintaxe e, a partir dali, sugerir respostas ou criar figuras que ela vai buscar num banco, porque ela sabe que, quando eu estou descrevendo um palhaço, da forma como o Picasso desenhou o filho dele, e eu quero que você crie uma imagem desta forma, ela conseguir trazer, porque ela foi treinada assim. Então, para começar, eu digo sempre que não há inteligência artificial sem dado. O dado é o insumo básico da inteligência artificial. E aí ela pode nos ajudar muito em vários lugares, dependendo da forma como ela é utilizada, ou nos atrapalhar muito em outros, também dependendo da forma como ela foi utilizada e treinada nos dados disponíveis. Então, a gente tem que olhar sempre para a inteligência artificial com essas duas preocupações: a da aplicação prática, aonde ela vai ser aplicada, e a dos dados que ela vai ter acesso para ser treinada, para poder desempenhar aquela aplicação que a gente deseja. Então, é muito por aí que eu vejo essa junção da inteligência artificial com a proteção de dados. E eu digo sempre que a regulação da inteligência artificial, muito provavelmente, vem através do dado. Muito bom. Essa daí você matou, hein? Sem dado. Aliás, eu fico pensando, sem dado não se faz nada, né? Porque, veja, uma empresa hoje tem que estar em conformidade com a LGPD. Se ela não tem colaborador, ela não tem dado, né? Eu recebi uma pergunta outro dia, nós podemos fazer uma cláusula de não tratamento de dados? Falei, como assim? Como que é possível alguém não tratar dados, né? Você tem uma empresa para quê? Não tem colaborador? Tem um dono, tudo bem, só tem um dono, mas você tem uma empresa para quê? Para vender ou para comprar alguma coisa, né? Quer dizer, não há como. Essa pergunta veio de uma empresa grande, hein? Não é uma empresa pequena, não. Quer dizer, imagina, né? Dando continuidade aqui, e aí para dar uma suavizada, Rodrigo, no que diz respeito à regulamentação, existem duas formas, várias formas. Os Estados Unidos tem uma maneira, a União Europeia tem outra maneira para querer regulamentar. Está todo mundo empurrando com a barriga essa questão. Nós estivemos falando, eu, você e Orestes, ontem. Você poderia falar um pouquinho e aí depois passa a bola para a Cristina? É, Deixa para passar a bola para o doutor Manuel por último, porque o doutor Manuel vai falar para caramba. porque eu falo pouco, né? Então, estou tranquilo com relação a Não, isso. não é o Mas, caso. mas, bom, primeiro, obrigado, né, pela palestra e o debate absolutamente necessário, principalmente porque em junho a União Europeia deu o start nessa questão da regulamentação da inteligência artificial, né? É sempre interessante a gente lembrar que o regulamento foi aprovado no plenário, mas para ele se tornar uma lei efetivamente, tem que ser aprovado por todos os outros 27 países membros. Eu confesso que eu não sabia, né, mas como eu vim aqui falar para vocês, então tem que me preparar. Mas a previsão é que isso se torne lei no final de 2024, né, para começar a validar daqui 3 anos. Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho aí para tratar isso, que é o que a gente viu com a LGPD, na verdade, né? A União Europeia já se mostrou muito feliz com relação a essa questão da regulamentação. Agora, eu confesso que eu estava lendo a regulamentação da União Europeia e está tendo já um debate se essa regulamentação ela vai ser um entrave para o desenvolvimento de novas tecnologias ou se ela tem o objetivo de proteger, né? E lendo a regulamentação, eu não cheguei a uma conclusão, né? Eu acho que a União Europeia ela tem um viés mais protetivo, né? Ela é muito mais protecionista, né? Mas eu acho que essa proteção ela se mostra muito complicada, né? Porque foi como a Cristina falou, tecnologia e inovação ela é irrefreável, né? Eu brinco que o meu pai ele achava muito estranho lidar com máquina de escrever eletrônica, quando ele, na verdade, usava aquelas tradicionais com, né,
antigas. Aquela época a IBM, né, que tinha um disco grande assim, né, uma bolinha assim, eu lembro da Então, IBM. e Era daí, o máximo na ocasião. exatamente. E assim, a gente vai questionar como que essa inovação vai ser refreada. Porque, tudo bem, a União Europeia, como que vão ser as inteligências artificiais criadas fora da União Europeia, mas utilizadas dentro da União Europeia, né? E outra coisa, né? Como a Cristina falou, e você também, né, doutora? São dados, né? São dados. Se a gente fala de inteligência artificial generativa, que é o chat GPT e etc. e mais, basicamente eles buscam informações num banco de dados e um outro banco de dados valida essas informações. É. E, e como que esses dados, da onde saíram esses dados, né? Então, se o meu banco de dados fala que o céu não é azul, mas ele é lilás, a inteligência artificial vai entender que é lilás e isso vai todo um desenvolvimento. E agora, quando a gente estiver falando de banco de dados internos de empresas, e aí a gente entra um pouco na questão da proteção de dados pessoais, e essa empresa precisa fazer uma seleção interna, como que isso vai ser tratado, como isso vai ser discutido, se não vai ter um viés, né? Então, como que eles vão limitar e evitar que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que muitas empresas possuem políticas, né, de acessibilidade e de inclusão e tudo mais. Então, a inteligência artificial vai ter acesso a essas informações, muitas vezes são dados sensíveis à luz da LGPD, e como que isso vai ser trabalhado, né, e como que essa inteligência vai estudar. Mas eu falei de muito e eu não tenho resposta nenhuma. Eu só acho que, lendo a legislação europeia, eu acho que é um pontapé muito importante. Mas eu acho que, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que a visão é muito mais mercadológica, a União Europeia é muito mais protetiva e os Estados Unidos é uma. Até hoje, com a LGPD, existe essa discussão, né? Mas a minha questão é um pontapé inicial, é importante, mas dificilmente a gente vai conseguir regulamentar. Por quê? ChatGPT é de dezembro de 2022. Olha o tanto quanto ele já evoluiu ou involuiu, dependendo do ponto de vista que você analisar. Se você pegar o Midjourney, que são fotos, até 6 meses atrás ele não conseguia desenhar uma mão de forma correta e hoje ele já consegue. Então, daqui 4 anos, como que vai estar essa questão, né? Cristina, tem os seus comentários sobre esse apontamento aí do Rodrigo? Como ele disse, ele fala bastante também, viu? Não, Mas aqui nós estamos numa boa, pode ficar tranquila. mas está ótimo. O que eu tenho ouvido muito, tenho lido muito, e é um fato, é que a União Europeia, ela, quando se preocupou em fazer uma lei para a inteligência artificial, ela se preocupou principalmente com os riscos. Então, mitigar os riscos. Essa é a ideia da lei, né? E mitigar os riscos, por quê? Porque a gente sabe que, de fato, na hora que a gente vai tratar uma inteligência artificial, vai colocar ela em produção, a gente está sujeito ali a que ela saia do controle, né? Então, a ideia toda é saber como a gente pode colocar alguns controles na hora do desenvolvimento, da aplicação e depois de uma revisão, porque você vai estar sempre sujeito a saber se aquela saída da inteligência artificial foi uma saída legítima, tranquila, ou se ela teve algum viés. E o viés todos nós temos, né? É muito mais fácil eu ter um viés numa contratação se eu tiver uma pessoa fazendo a contratação do que se eu tiver uma máquina, porque a máquina pode lidar com um número muito maior de requisitos para selecionar um candidato. Mas como aquela inteligência artificial foi desenvolvida por uma pessoa, ela também pode estar reproduzindo determinados vieses daquela pessoa, reproduzindo vieses do banco de dados onde ela foi treinada, como a gente falou aqui. Então, a preocupação da União Europeia foi tentar encontrar aonde estariam né, essas travas de segurança, né, para que você pudesse fazer duas coisas. Uma, garantisse que a inteligência artificial é transparente. Então, tem lá num dos direitos dizer que você
está sendo atendido por um sistema e não por uma pessoa, né? Então, você tem que saber que quem fez aquela análise foi uma máquina, não foi uma pessoa, ou foi uma pessoa ajudada por uma máquina. A outra questão é explicabilidade. Então, de que forma você consegue garantir que a saída da inteligência artificial seguiu a forma como ela deveria seguir? Existem até algumas empresas, como a IBM, por exemplo, que está se especializando em fazer inteligência artificial para checar a inteligência artificial. Então, Foi bom você ter tocado nisso, porque eu sei que você está estudando esse assunto. Obrigada. apontar se teve algum desvio no meio do caminho e chamar a atenção. Olha, aqui precisa de um ajuste. Até porque, gente, a sociedade é dinâmica. Então, eu posso ter treinado a inteligência artificial agora, e acontece com o chat GPT, por exemplo. Quando a Valéria me chamou para fazer essa palestra, eu entrei no chat GPT e pedi para ele listar para mim qual era a intersecção da inteligência artificial com a proteção de dados. E aí ele listou uma série de pontos, né, que eu posso dizer aqui para vocês. Por exemplo, ele fala sobre coleta e processamento de dados, que está lá no início da inteligência artificial, fala sobre privacidade e consentimento, que toca no tema da proteção de dados pessoais, então eu deveria ter consentido para que o meu dado estivesse ali treinando uma determinada inteligência artificial ou fosse usado para que ela gerasse uma determinada análise. Minimização de dados, então, assim, eu só preciso trabalhar com os dados que eu preciso. Por que que eu vou pedir para a Valéria me informar qual é o tipo sanguíneo do pai dela se eu não preciso desse dado, né? Então, tem toda a questão da minimização. Segurança de dados, viés e discriminação, transparência e explicabilidade. Aí eu fui além, falei assim para ela, faça um favor, ChatGPT, cruza para mim a nossa LGPD, Para quem você quer enviar um... Ups, cruza a LGPD com o PL 2338. Aí a resposta que eu tive foi, o PL 2338 foi criado depois da minha base de formação. Então, eu não tenho nenhuma informação sobre o PL 2338, porque eu fui treinado até o final de 2021. Ele não existia. Mas se você me der subsídios, eu posso fazer para você. Aí eu peguei o texto da lei e colei lá, pá, 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 pá. E ele foi fazendo a comparação para mim. Então, vejam, gente, que a gente também tem que saber usar essa inteligência artificial a nosso favor para extrair dela o melhor que ela pode dar. E aí, nessa comparação, uma das coisas muito interessantes que ele colocou aqui foi, olhando para a lei europeia, que eu também pedi, vai lá na lei europeia, ele vira para mim e diz assim, foi interessante a lei europeia passar a incluir IA generativa. Por quê? Se vocês lembrarem, o princípio de construção da lei europeia não tinha IA generativa. Antes da aprovação agora pelo Conselho, eles incluíram uma série de questões relacionadas à IA generativa. E aí acendeu um botão de alerta desse tamanho nos países, porque os países perceberam que a lei estava sendo específica demais quando ela devia ser principiológica. Desculpa. Então, é nesse mundo que a gente está vivendo, assim, que lei a gente vai ter para a inteligência artificial? Vamos colocar princípios balizadores ou a gente vai para o detalhe? Porque se a gente for para o detalhe, a gente vai mudar essa lei toda hora. Complicado mesmo. Mas você tocou num detalhe, só apontando, que inclusive até o professor Manuel uma vez me falou, mas faz tempo isso, acho que faz uns 3 ou 4 anos que eu estava falando justamente da discriminação, né? Então você põe lá para fazer um processo de recrutamento e seleção, evidentemente que a inteligência artificial vai te ajudar, mas se ela não for monitorada, se ela não for já pensada com privacy by default, privacy by designer, na verdade, quem está ensinando a máquina é um ser humano, e é o ser humano que detém os vieses, que detém a discriminação,
racial, a discriminação contra a mulher, a discriminação até mesmo na hora que vai fazer um processo seletivo. Eu tive diante de uma inteligência artificial que estava discriminando uma universidade federal de uma de São Paulo, por exemplo. Né? Então, uma USP de uma universidade federal. Por que razão? Porque foram escolhidos em outros processos seletivos muitas pessoas da USP. Então, passou por falta de controle e regulamentação, passou a não usar mais, porque a tendência era só a USP. Então, até essas questões são importantes, porque você fez USP, eu não fiz, eu fiz uma federal, eu posso estar sendo discriminada, e não por cor, não por outro sentido. Né? Foi só um comentário bem simplista sobre o que você falou, porque você foi mais completa. Doutor Manuel, se você prometer para mim que você vai falar em 3 minutinhos, como o seu fuso horário daqui a pouco o senhor vai já nanar, então, 3 minutinhos, o senhor fala um pouquinho da sua terra, da sua legislação. Eu acho que o doutor Manuel não está na relação, tá? Eu acho que ele não entrou. Ele Não mandou uma entrou. mensagem informando que estava bem exausto por conta da viagem, então, e que ele não iria conseguir entrar. Porque ele não estava, então tá bom, deixa para lá. Senão ele poderia fazer um complemento. Mas, de qualquer forma, vamos tocar adiante. E aí eu vou lembrar da conversa que eu tive aqui com o Orestes, que nós ontem batemos um papo longo sobre as questões da inovação. Uma das maiores inovações tecnológicas da atualidade é, sem dúvida, a inteligência artificial, né? Que traz diversos benefícios, como a Cris já comentou, para as empresas, a automação, atividades, a redução. E aí, Orestes, queria que você continuasse esse debate aí e trouxesse algum questionamento alguma ponderação, uma reflexão para Cristina. Então, né, doutora, realmente, essa inteligência artificial, acho que como a Cristina bem colocou, né, tá aí, não tem volta, né? Ou a gente vai entrar no eixo, se adaptar, procurar fazer de uma forma que ela seja uma inteligência mesmo para o bem, sempre, porque senão, se cair na mão errada, ela pode ser uma inteligência para o mal, isso é perigoso. Então, essas tecnologias, essas inovações, eu me lembro, esses dias que eu estava lembrando ainda de rebobinar, por exemplo, uma fita na fita cassete, né? na caneta, né? E hoje a gente fala em inteligência artificial, ou seja, para as indústrias, para todas as tecnologias atuais, né? Tem os benefícios, né? Como automação das atividades, redução de erros, economia de custos operacionais, melhoria, né? Na tomada das decisões, que eu acho que isso é importante, né? Mas uma questão que acho que é importante é assim, né? Como que fica o uso da inteligência artificial no contexto da LGPD? Uma das principais aplicações dessa tecnologia pelas empresas está relacionada com a coleta de dados de clientes, fornecedores e demais parceiros, a fim de obter informações valiosas sobre o público e o mercado, né? Porque, veja, como a gente diz, né? Dados. Em qualquer lugar hoje que se fala, são dados. A inteligência artificial ela vai buscar os dados, né? E só fazendo um paralelo que a gente estava conversando lá sobre a europeia, né? Falando do risco, né? Do alto risco, do grau de risco. Será que também para essas tecnologias, essas inovações, a gente tem que pensar sempre no alto risco? Ou vai chegar um momento que vai dar para dar uma ponderada em alguns pontos, né? Não sei. Eu realmente fico nessa dúvida, né, Cristina? O que você acha? É isso mesmo. E eu acho que é uma discussão social, é da sociedade. Então, se a gente for olhar para os europeus, pelo menos eu vejo dessa forma, não sou técnica, não estou aí, não conheço tanto quanto vocês conhecem, mas eu olho para a lei europeia e eu vejo uma preocupação muito grande com determinadas questões que a sociedade europeia não vai tolerar. Então, quando ela coloca lá como mais alto risco e ela vai bloquear o reconhecimento facial para fins de segurança pública, por exemplo, a gente tem que olhar para isso para saber exatamente, ok, a gente está falando de um continente que sofre pra caramba, por exemplo, com terrorismo,
e ainda assim ela prefere proteger a individualidade do seu cidadão, e a gente está falando de um continente que tem a Inglaterra dentro dele, que foi um dos primeiros países a usar a vigilância em massa por reconhecimento de imagem com as câmeras colocadas na cidade inteira. Então, que foi criando pesos e contrapesos para que isso pudesse ser colocado de uma forma efetiva e o cidadão não se sentisse invadido, né? Mas tem lá, então, se você for olhar claramente como é que eles definiram o que é alto risco, o que é risco médio, o que é um risco aceitável, você percebe claramente que tem um viés cultural e tem um viés da sociedade europeia. Será que aqui a gente vai trazer a mesma coisa? Será que nos Estados Unidos vai ser igual? Na China, por exemplo, a vigilância em massa é uma coisa que acontece de fato, né? Tanto que algumas das tecnologias mais poderosas para essa finalidade vêm dos chineses. Então, a gente tem aí uma série de questões que a gente tem que discutir enquanto sociedade. Aí me preocupa muito o que aconteceu aqui hoje, né? Que as pessoas estão para polemizar e não para entender o quanto a gente, como sociedade, vai ter que discutir uma série de questões. E dentro dessas questões, também tem as questões de... Eu estava conversando hoje, por exemplo, eu vou fazer uma matéria sobre o uso da inteligência artificial na codificação, para aumentar a produtividade de quem está programando, né? Então, assim, tem uma máquina ali ajudando a aumentar a produtividade de quem vai fazer o sistema que vai controlar o seu carro na rua, que vai controlar a entrada num estádio de futebol, por exemplo. Então, assim, a gente tem determinadas nuances aí que a gente, como sociedade, vai ter que discutir antes de criar uma legislação. E aí me preocupa muito, eu tinha falado isso para a Valéria, da gente aqui no Brasil não está correndo demais com uma legislação de inteligência artificial. Nós levamos 20 anos para fazer uma lei de proteção de dados. Ainda não consolidamos a cultura de proteção de dados no país e já estamos querendo falar de inteligência artificial sem olhar tudo aquilo que ela toca na sociedade. Porque a gente está falando, por exemplo, de desemprego de programadores júniores, porque a máquina vai fazer muito mais rápido o trabalho braçal deles, não o do programador sênior, o do programador que é especializado. Mas será que a gente tem hoje condições de formar muitos programadores especializados? Então, assim, são muitas coisas que vão se intricando e que a gente tem que olhar à luz do... Assim, o legislador tem que se preocupar com isso. E eu vejo uma legislação, né, o projeto de lei que está lá, está muito mais preocupado com os riscos, a exemplo do que fez a União Europeia, do que com todos os outros pesos e contrapesos que a gente vai ter que ter. Bom. Vou até escrevendo uma Perfeito sua perguntinha aqui. colocação, Cristina. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a inteligência artificial hoje, como volto a dizer, está aí. Agora, como que vamos regulamentar tudo isso, né, para não deixar a coisa seguir de uma forma errada também, né? Porque será que restringir totalmente está correto? Não restringir? Não é? É isso, é complicado, é difícil fazer esse balizamento, né? E a gente precisaria de gente que conhecesse bem inteligência artificial. Não é o meu caso, mas eu acho que está faltando. Assim, muita gente reclama e diz que o Senado foi buscar uma comissão de juristas e olhou só pelo viés do direito, né? E da justiça. Eu tendo a concordar um pouquinho que a gente deveria ter um debate muito mais profundo, por como a gente teve para a proteção de dados. Quando a gente foi fazer a lei de proteção de dados, a gente olhou para todas as outras legislações específicas que a gente tinha no país. A gente se preocupou com uma harmonização e ainda assim a gente teve um monte de problema. A inteligência artificial ela é transversal, então ela vai ter que olhar para um monte de outras coisas. E a gente está indo para uma lei que está muito mais próxima do Código de Defesa do Consumidor, na minha opinião, do que para a Lei Geral de Proteção de Dados.
É verdade. Você já falou alguma coisa sobre consentimento, sobre os dados que são coletados pela inteligência artificial, mas eu vou pedir para o Rodrigo falar alguma coisa, no sentido até de te perguntar sobre as questões de se atender à legislação no que diz respeito aos princípios, né? Como é que a gente pode entender inteligência artificial e atender os princípios? Então, dá para se dar uma palavrinha um pouquinho, Rodrigo? Acho que foi naquela parte do item 5 que a gente falou. Não, acho que foi do item. Na verdade, eu acho que, Me parece pegando um meio pouco. confuso, até ela mesma falou quando ela jogou no chat GPT, né? Como é que eu vou consentir o dado? Mas de uma certa forma, e nós temos princípios, temos né? Então, me parece difícil esse raciocínio, sabe? Parece que eu tenho que parar, e olha que a gente lida com essas coisas, né? E aí eu fiquei pensando como atender os princípios, as bases legais, tem a base legal para dado pessoal, tem a base legal para dado sensível, enfim, me parece um pouco difícil esse discernimento. E aí, Rodrigo, eu passo para você aí dar uma belezura no questionamento, mas é mais ou menos isso que eu queria trocar uma ideia com a Cristina. Doutora, da belezura não é comigo, mas vamos lá. Eu acho que, assim, lendo o regulamento, me surgiu justamente essa questão, né? Porque, como você bem falou, doutora, a LGPD já está aí e a RGPD, né, já estão aí, e a norma da inteligência artificial tem que ser aplicado aos olhos dela, né? Sim, não dá para Agora, fugir. agora, quando eu comecei a ler a questão do regulamento, você vê que no regulamento são criadas várias outras figuras que interagem com a. Então, sim, tem o fornecedor, tem o usuário, tem a pessoa, uma figura que vai ser a referência na União Europeia daquela inteligência artificial que vem de fora e tudo mais. Eu acho assim que como que a gente vai fazer e de quem a gente vai fazer para exigir que esses princípios da LGPD sejam Eu cheguei cumpridos? até a pensar, Rodrigo e Cristina, é, e olha, isso está gravado, e quem estiver ouvindo vai falar assim, nossa, ela falou maior besteira. E posso estar falando a maior besteira mesmo, mas eu pensei isso e eu vou falar. Será que tudo da LGPD é cabível, já que a inteligência, por exemplo, no chat GPT, qual a finalidade do chat GPT? Não é trazer informação? Então, como é que se é trazer informação, vai vir tudo que a gente está colocando lá, inclusive dados, né? É, Então, eu já me perguntei, será que tudo da LGPD... Olha, gente, de novo, pode ser uma pergunta horrorosa, ridícula e absurda, mas me perguntei, será que tudo da LGPD é aplicável à inteligência artificial? Ou se não é tudo, de que forma ela tem que ser aplicada? Será que tem que haver alguma modificação naquele sentido? Não mudança da LGPD, mas na regulamentação, fazer algum adendo, um inciso, uma linha, uma parágrafo, é isso. Pronto, falei. e doutor, eu vou Né? completar um Só fazer pouco um mais comentário. Eu essa. pensei da mesma forma, viu, doutora? Eu vou Desculpa completar Não, interromper, porque eu estava com essa, tava com não, essa, com essa vai estar pergunta, com essa gravado, ideia. vai estar gravado, e É, quem é da área, que está aí estudando inteligência artificial, como a gente estuda a proteção de dados, vai falar assim, quem é essa maluca aí de cabelo curtinho que está falando esse absurdo? Não sei Olha, se é mas absurdo. eu acho que é muito pertinente, tá? Porque, Ah, por que exemplo, bom. eu estava assistindo um debate hoje de manhã, e nesse debate uma advogada levantou esse ponto. E ela levantou esse ponto da seguinte maneira. Quando eu estou usando, por exemplo, vamos olhar para a LGPD. A LGPD não protege dado, o que ela protege é a pessoa da forma como o dado Natural. dela vai ser usado. Então, dado não tem Dado sistema sozinho, jurídico, não está sozinho exatamente. lá, né? Ela está me protegendo do uso que uma determinada empresa, uma determinada instituição vai fazer de um dado que eu consenti ou não consenti.
né? Dentro das bases legais da LGPD, porque eu posso lá ter o legítimo interesse, por exemplo, e dizer, Sim. ok, segue, né? Mas eu preciso saber que, ok, meu dado foi tratado, né? Então, esse tratamento de dados é o que está lá no bojo da nossa LGPD. Quando a gente olha para o chat GPT, ele não faz tratamento de dado pessoal. Não Exato. é essa a missão. Ele está funcionando como uma ajuda para nós, que nem você falou agora. Você Só que jogou assim, o coisa. dado pessoal está lá. Por quê? Porque o dado pessoal está na internet, onde ele foi treinado. E aí ele consegue, se eu perguntar quem é a Valéria Riana, ele vai me dizer. Se ele vai dizer certo, se ele vai dizer errado. Por exemplo, hoje ele já me acerta, certinho. Mas quando começou, ele me botava em cargos que eu nunca ocupei, em veículos que eu nunca trabalhei. Então, ele acertava coisas e errava outras. Hoje ele já está um pouquinho mais adestrado lá. Mas, assim, é fato isso. Então, não é que a gente diga que a inteligência artificial mente, é que ela vai buscar informações e, quando ela não acha, ela joga aquela que ela considera que é a mais factível, né? Que é a mais provável de acontecer naquela sequência. Então, o ChatGPT, em tese, não trata dado pessoal, mas os italianos resolveram aplicar o GDPR ao ChatGPT. Por quê? E aí eu trago uma outra questão que aconteceu essa semana, muito interessante. A ICO, né, a ICO, né, na Inglaterra, com vários outros legisladores, submetendo uma carta pública e enviando essa carta para as empresas de mídia social, dizendo: vocês são obrigados, por lei, pelo GDPR, pela LGPD, pela lei da Califórnia, a não permitir a raspagem de dados pessoais dentro da plataforma. Então, se um chat GPT for buscar os dados do Facebook para ser treinado, o Facebook não pode permitir. Porque ele está entregando dados sobre mim que ele não deveria estar entregando, porque ele tem que proteger o dado. Então, a gente está nesse tipo de discussão hoje, agora, nesse momento. Como é que a gente pode impedir determinada raspagem de dado que toque no dado pessoal, que está lá embaixo de uma legislação, que é o GDPR, ou a LGPD, ou qualquer outra legislação de proteção de dados, e aí vou mais além. A gente está falando de dado pessoal aqui, proteção de dados, mas vocês têm que lembrar que a inteligência artificial está lidando com um dado também de propriedade intelectual, de propriedade industrial. E esse dado também está lá sendo raspado, se você não tomar cuidado. Então, eu vejo a inteligência artificial indo muito além, tocando outros campos do direito, além da proteção de dados pessoais, mas vejo as legislações de dados pessoais totalmente aplicáveis a uma inteligência artificial. Qual? Aquela que vai fazer tratamento de dados pessoais. Certo. Eu estou vendo aqui, gente, só o doutor Carlos está querendo entrar. Eu já mandei o link para ele, mas ele disse que está pedindo senha. Deixa eu passar, só um minutinho. Valéria, posso só fazer um apontamento enquanto você se Pode, organiza? pode. Eu estou tentando fazer ele entrar. Pode Eu acho que fazer. esse debate ainda se torna ainda mais interessante quando você vê as inteligências artificiais generativas de imagens, quando o próprio usuário coloca uma foto dentro dessa inteligência artificial e pede para ela gerar alguma coisa. Você não sabe se o usuário que está colocando uma foto tem autorização para colocar aquela foto, ou com. Então, assim, piora ainda mais. É verdade. Agora, uma coisa que eu acho que é importante falar, que até a a Cristina falou, é uma coisa assim, a gente realmente só vê o lado ruim, né? Já perceberam isso?
a gente só aponta os riscos, porque a gente vive numa sociedade que, infelizmente, se você for partir ao meio, não tem meio. É 10% de gente com boas intenções e os 90% com más intenções. Essa é a verdade. Aqui a gente viu um exemplo vivo, né? Mas eu estou fazendo um levantamento, eu não vou nem dizer exatamente sobre o quê, mas eu estou fazendo um levantamento, um artigo, inclusive, eu gostaria que a Cristina falasse alguma coisa sobre isso. Eu estou fazendo um levantamento, o quanto que a inteligência artificial pode alavancar as ODS, a Agenda de 2030. Não sei se você ouviu falar alguma coisa sobre isso, se você gostaria de tocar. Por que eu estou falando isso? Porque eu acabei de fazer um curso agora no EGI, no Escola de Governança da Internet, que uma semana de intenso conhecimento fantástico. E aí lá se discutia muitos cabeamentos, governança, que tem cabeamento que não vai até o Nordeste, tem não sei mais o quê, não sei mais o quê, e era só tudo sobre inteligência artificial. Naquele dia nós tivemos a aula do começo, das 8 da manhã até as 18, só dos riscos. Me coube, né, no debate, falar, olha, Valéria, não fale de riscos, você levante os benefícios. Né? Como eu já vinha estudando isso, eu pensei em 2 benefícios muito importantes, da qual eu já fiz um estudo, eu gostaria de saber se você tem, não tem, eu posso depois falar, é que antes da gente pensar em tecnologia, a gente precisa comer, pagar conta, trabalhar, né? Morar, tem que ter saneamento básico, e nós temos muito lugar por aí que não tem nada disso. Né? Então, a ODS, por exemplo, contra a fome, né? Eu já vi estudos do uso da inteligência artificial na agricultura. Aí vem o outro e falar, pá, mas aí não está beneficiando quem está com fome, está beneficiando o dono da indústria, né? Enfim, e não era isso, né? Então, aquelas pessoas que só vêm para pôr a pedrinha, né? E aí eu queria que se você tem alguma coisa, se você já leu alguma coisa sobre isso. Eu tenho lido bastante sobre isso, até porque uma fonte muito boa de informação a esse respeito é o Fórum Econômico Mundial, porque ele está muito preocupado com essa questão. Sim. Desde lá da época da Quarta Revolução Industrial, em que a inteligência artificial é uma das tecnologias habilitadoras, né? Então, quando ele olha para isso, ele olha para a necessidade da requalificação profissional, ele olha para uma série de questões, mas tem áreas onde a gente, de fato, a inteligência artificial pode entrar para ajudar. Então, por exemplo, você falou na agricultura, ela pode entrar para tornar a produção do alimento mais rápida e melhor, diminuindo a praga, diminuindo as Foi exatamente. incidências, por exemplo, climáticas sobre uma determinada lavoura. Então, assim, a gente precisa aumentar a produção de alimento no mundo. Se a gente precisa aumentar a produção de alimento no mundo, dá para fazer isso de uma forma rápida, usando a inteligência artificial, de modo a qualificar mais produtores, inclusive o produtor familiar, né, Exato. que é o produtor local. Então, assim, eu posso, por exemplo, o que a Embrapa faz, né? Eu posso, de repente, ter a produção de determinadas frutas ou determinadas verduras o ano inteiro e fugir da sazonalidade que era o normal na produção agrícola anos atrás. Então, assim, tem lugares onde você pode aplicar. E um lugar muito legal de aplicar, por exemplo, acabou de acontecer, o próprio Comitê Gestor da Internet está usando inteligência artificial para apontar para o gestor público aonde pode melhorar a chegada da internet e como ela vai chegar e de que Exato. forma isso pode ser feito. Então, eles fizeram todo um estudo para mostrar quais são os gargalos de cada lugar e qual é o ponteiro que tem que ser mexido para que Exato. aquele lugar aumente a eficiência e tem ali uma banda larga que atenda a todo mundo. Então, assim, tudo tem 2 lados, né? A gente olha Tem. a gente olha muito para o risco porque começou por aí a história, né?
Mas Mas você você também vê uma possibilidade, né? Eu vislumbro isso, e não é para o grande agricultor. Eu vi um estudo, eu vou contribuir agora, estou fazendo um levantamento bibliográfico, eu vi um estudo de um PhD que ele criou uma forma de inteligência artificial que detecta fungos de uma certa lavoura para o pequeno agricultor. Porque, veja, o pequeno agricultor, quando ele faz a plantação, se ele perder aquela plantação, ele não come, é uma desgraça, né? Isso pode acontecer no estado de São Paulo, no Nordeste, em qualquer lugar. Ninguém está privilegiando qualquer parte do país, né? A mesma coisa, o saneamento básico. Ainda existem lugares que não têm saneamento básico, e muito no Brasil. Também lá, esse mesmo professor da Universidade USP, e aí eu fui criticada, porque falou assim, tá vendo, é de São Paulo, porque não é federal, porque não é do Norte, não é do Nordeste. Eu falei, gente, não importa, o importa é que vai criar um saneamento básico para todos, né, antes de se preocupar com o cabeamento, né? E aí ele criou uma forma de fazer de inteligência artificial que enraizava os canos, eu não sei explicar exatamente agora, mas era mais ou menos isso, de forma que, ao invés de serem canos mais grossos, enraizava de forma que havia condições de fazer um saneamento básico, por exemplo, daquelas casas mais simples, palafitas, até a construção até ser melhor, né? Melhorar. Então, tem aspecto positivo, sim, não é só para aspecto negativo. Inclusive, o poder público pode se beneficiar. Eu Exato. acabei de fazer uma cartilha para o BID sobre Big Data e inteligência artificial para gestão pública. Por quê? Porque com pouca coisa você pode fazer muito. Então, a gente teve exemplos de cidades brasileiras onde você consegue, por exemplo, uma cidade que está usando, São Luís do Maranhão. São Luís precisa repovoar o centro histórico de São Luís. Como fazer isso de forma que você crie emprego e renda próximo de onde as pessoas vão morar, você tenha condições de saúde e de segurança naquele entorno e consiga assentar o maior número possível de famílias num lugar que está começando a ser abandonado e que poderia, por conta dos prédios históricos, receber uma população enorme e dar melhor qualidade de vida para essa população. Então, eles estão fazendo isso através de uso de Big Data com inteligência artificial. Então dá para fazer. Então não é só chat GPT, dá para você utilizar a ferramenta de uma forma útil, principalmente esses 3 pontos foram os que eu mais abordei no dia do curso, né, que é intensivo, você deve conhecer, do EGI. Foi a questão da ODS, da alimentação Fome Zero, a saúde, né, que já estamos aí com uma série de ferramentas, máquinas robóticas para cirurgia. O próprio SUS está atendendo melhor do que o plano de saúde. Eu posso falar, porque meu pai, eu estou acompanhando a doença do meu pai pelo SUS, e ele está sendo melhor atendido do que eu sou atendida pelo plano de saúde. Então, eu acho que a gente pode ver essas coisas por esse lado positivo também, não só os riscos. É que a gente está acostumado nosso país é um país legalista, né? Então é tudo lei, tem tudo que ter lei, né? E a gente acaba ficando cego, às vezes, para esses detalhes, né? Então, eu estou fazendo esse levantamento, está ficando bacana, né? Foi bacana levantar isso, inclusive, lá no debate, foi bem bacana. Agora, eu queria também pedir para as meninas, tanto pode começar com a Cecília, Cecília e Gabriela, como é que está o chat aí em termos de perguntas? Porque eu não quero ultrapassar e nem cansar as pessoas. Como é que estamos aí de chat? Entre vocês duas, se dividam aí para ver se tem perguntas ou tem questionamentos. Quer falar, Gabriela? Não, pode começar. A gente divide aí, lê algumas, eu leio outras. Eu Tá, também eu quero achei falar um pouco. uma pergunta aqui interessante da Paula Marques. Não sei se a Paula ainda está aqui, acabei de ver.
Inclusive, colocou aqui um elogio à Cristina, diz que é grande admiradora. E a pergunta dela é sobre a sua opinião, Cristina, a respeito da instituição da autoridade que vai fiscalizar e acompanhar a aplicação da IA no Brasil. Inclusive, a Paula, acho que ela tá até com a A mãozinha mão para levantada. cima? A Paula, ela Paula, não, se quiser. ela não consegue não falar. Não, Fala, Paula. tudo bem, boa tarde. É porque, Boa tarde. desculpa, eu precisei abrir a câmera para tietar, é que eu tô com a minha filha aqui, e aí Ah, ia atrapalhar a fala, então a gente tá aqui na brincadeira e ouvindo. Cristina, eu admiro muito o seu trabalho, assim, eu tô muito feliz que você aceitou o convite da comissão, porque você tem uma responsabilidade no jornalismo com tecnologia que, para mim, ela é essencial, assim, essencial. O poder da mídia e até mesmo a questão do impacto da IA na mídia, que é uma coisa que eu vejo pouca gente discutir ainda, né? A questão da produção de conteúdo, que esbarra na questão de desinformação e tal. Eu me vejo muitas vezes refém de situações que eu tô com dúvidas sobre conteúdos, então eu queria muito deixar aqui minha admiração. Eu espero poder conhecê-la pessoalmente um dia em breve, porque acompanho seu trabalho há muitos anos. Então, assim, tô super feliz que você está aqui com a gente. E até coloquei essa pergunta sobre a questão da autoridade, sabendo aí né, da sua formação, de onde você transita em vários meios, porque essa questão da autoridade, embora seja algo que as pessoas estejam encarando como algo de pessoas da legislação, de pessoas do mundo jurídico, para mim ela tem um quê um pouco a mais, né? Aqui foi falado sobre a questão, né, do impacto da proteção de dados na inteligência artificial, como a gente está encarando de forma às vezes equivocada isso tudo. E aí a gente tem que mencionar de fato, né, a corrida, que é o que eu sinto, tá? A corrida de algumas entidades em pegar para si essa fatia da fiscalização, né? E aí mencionando expressamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fez aquela manifestação preliminar, que para mim, em alguns aspectos foi ótima, faço, amor. E outras foi algo assim, para mim foi meio foi um baque, assim. Como assim vocês querem mais essa fatia, sendo que tem tanta coisa que vocês precisam regulamentar, assim. Então, eu queria ouvir tua exato. opinião em Você falou relação uma a isso. coisa que eu pensei igual. E eu não falei nada até agora, porque senão de repente já chega. Que absurdo que aquela menina, aquela moça lá de cabelinho curtinho está falando. Super obrigada, Paula. A gente pode se encontrar por aí, sim. Eu, de vez em quando estou nos eventos, né? Esses são eventos que eu gosto de ir. Mas deixa eu te falar, opinião pessoal, quando eu vi a colocação da autoridade, e eu acho que aí a gente vai sentir muito, 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 muito a falta do Danilo Doneda, eu acho É. que foi uma mimetização do que foi feito na LGPD. Quando a LGPD veio com a ideia de ter uma autoridade, veja bem, a gente está criando uma cultura de proteção de dados no país. A gente precisava ter uma autoridade que olhasse para essa cultura, que tratasse dados com o viés que o dado precisa ser tratado na hora da gente lidar com dados pessoais. Eu conversava muito com o Danilo sobre isso, do porquê de ter uma autoridade, porque, no fundo, o que se percebia é que o judiciário não estava pronto, né, para lidar com essas questões. Os outros órgãos todos também não estavam prontos, então, desde a Senacom até, enfim, todos os outros que tocam proteção de dados precisavam entender melhor essa cultura do que é a proteção de dados pessoais. E aí a autoridade viria com esse viés primeiro de cultura, educação, mostrar os caminhos para só depois fazer uma fiscalização, e impor a proteção de dados pessoais, se a gente pode usar a palavra impor, que eu nem gosto, mas enfim, por aí. E aí, quando eu vi a história de ter uma agência reguladora na lei de inteligência artificial, eu falei, gente, não... para mim ficou um pouco sem sentido, porque, de novo, aí eu vou trazer uma percepção que eu tenho e algumas coisas que eu tenho conversado com determinadas pessoas, né, que trabalham com inteligência artificial. Você precisa de um enforcement? Precisa, né?
mas talvez ele venha pela aplicação de outras leis. Então, veja bem, a gente falou aqui da LGPD, a gente está dizendo que o dado está lá na base da inteligência artificial. Quando a inteligência artificial tratar o dado pessoal, eu posso me queixar lá na NPD que o meu dado foi tratado de forma incorreta ou de forma enviesada, injusta, né? E aí a gente vai bater lá nas duas questões que também estão colocadas aí, que muita gente está discutindo, que é a LGPD fala do direito de eu ter a decisão automatizada, né, da revisão da decisão automatizada. A lei, o projeto de lei de inteligência artificial leva isso a outros lugares, que não tem a ver só com a questão da automatização. Mas se você olhar para o nosso dia a dia, a gente tem muito mais automatização do que inteligência artificial tratando determinados dados ou definindo determinadas coisas. Então, tem tem um choque grande aí, não sei se a palavra é choque, mas tem uma convergência enorme das coisas. E aí foi, acho que nessa linha que a NPD levantou a mão e falou: pera, né? Vou fazer isso aqui, vou explicar, e ali tem coisas realmente muito boas, e pegar para ela mal está consolidada, ela não consegue nem dar conta do que ela está fazendo hoje, né? Então, assim, por isso que eu acho, e eu tendo a concordar, eu tenho conversado muito isso com o Silvio Meira, a gente está andando rápido demais Silvio Meira é maravilhoso, nessa maravilhoso. legislação de inteligência artificial. Tinha que dar uma parada. A sensação que eu Tem, tenho estamos é que o correndo, né? pessoal no Congresso está desesperado porque não conseguiu controlar direito as plataformas na regulação de controle de plataforma. Aí, tem lá a decisão algorítmica das plataformas, tem desinformação, tem isso, tem aquilo. Vamos fazer uma lei de inteligência artificial. Gente, pera. A gente precisa discutir primeiro o A que o plataforma. país vai fazer com inteligência artificial. Como é que a gente vai olhar a inteligência artificial sobre todos os outros aspectos, inclusive a proteção de dados pessoais, né? Então, assim, eu acho que a gente está andando muito rápido. Eu até entendo que o debate seja colocado, e a gente precisa do debate. O meu medo é a gente aprovar uma lei que vai nascer praticamente morta, porque as empresas vão continuar fazendo as coisas, não vai ter fiscalização, e a gente vai ter uma lei só para dizer que tem uma lei, É mais ou menos que nem o Marco Civil, né? como foi um pouco o Marco Civil da internet. O Marco Civil O Marco- teve uma discussão muito grande. Mas eu digo E assim, em termos de o enforcement, Marco Civil nenhum, né? o Marco Civil precisa de um aprimoramento, né? Então, eu não sei vocês, mas eu tendo a concordar com Alexandre de Moraes que bastaria, não precisava ter uma lei de desinformação, como estão querendo passar, bastaria colocar algumas tipificações criminais embaixo das exceções do Marco Civil da internet, muito bem tipificadas. E aí a gente estaria coberto. Como a gente teve na época que o Marco Civil foi aprovado, a questão de vigilância, de porno-vingança, né? E do ECA, né? Da pornografia infantil. Sim. Então, assim, a gente tem que olhar isso eu às vezes acho que a gente olha muito pontualmente as coisas, quando, na verdade, isso faz parte de um todo muito maior que não está sendo olhado. Aí, nesse ponto, eu até entendo porque que a NPD pulou, antes que isso fosse parar na mão de uma Anatel, como, por exemplo, a Anatel quer Sim, pegar o sim. Marco Civil, quer dizer, quer Ou o tomar conta. CAD, né? Ou o CAD, que o CAD está sempre querendo pegar também, né? Respondeu a sua pergunta, Paulinha? Não, totalmente. Foi excelente, como sempre. Obrigada, viu? Então, assim, eu vejo com Então, muita preocupação, tá? Eu estou lá Não, acompanhando. total. Até queria fazer um comentário, Cristina, que você falando aqui me fez até pensar na questão da própria trajetória da LGPD com a GDPR. Se a gente acompanhar o The AI Act,
que, se tudo der certo e o texto for aprovado realmente no final do ano, vai ter aplicação a partir de 2026. E aí eu fico pensando, bom, se o nosso Senado ainda rápido, antes do DI Act, a gente não vai poder nem beber de fontes que hoje na proteção de dados a gente bebe para dar consultoria jurídica. Quantas vezes a gente aqui está bebendo de lá porque muita coisa não aconteceu aqui. E aí aqui a coisa está mais atropelada ainda do que a questão de proteção de dados, porque a gente não vai ter para onde olhar em termos de o que está acontecendo, né? E aí tem essas questões da autoridade, tem questão de leis, né? Nós estamos aí com 5 projetos de lei correndo juntos, e o projeto de decisão automatizada, que outro dia eu coloquei no meu Instagram também, que eu não vejo ninguém falando muito, eu estou só acompanhando lá, e o Eduardo Gomes já colocou em pauta, tirou, nananã, com uma definição, e eu falei, gente, devia estar junto lá com o resto, né? Então, quando você falou sobre isso, e eu pensei muito nessa questão do trâmite do AI Act, realmente, se lá eles vão ter essa vigência para ter uma questão de aprendizado e pela estrutura política, por qual razão a gente precisa correr tanto também, né? Perfeito. Verdade. A gente está correndo muito. Meninas, tem mais perguntas aí? Antes de continuar as perguntas, deixa eu só falar que o doutor Carlos conseguiu entrar, finalmente, doutor Carlos. Conseguiu? Doutor Carlos é presidente da Comissão de Direito Digital, está apoiando aqui o nosso evento. Oi, Valéria. Boa noite, Tudo Valéria. bem? Boa noite, Cristina. Tá. Nós Boa tivemos um noite. imprevisto aqui, que não vamos tocar no assunto agora, mas te trocou o link e deu tempo de você entrar. Se quiser dar uma sim. palavrinha, não sei que horas que você entrou. Eu entrei umas 6 horas, Valéria. Eu tive um imprevisto também. Imprevisto não, né? Eu não consegui reagendar uma consulta que eu tinha, uma consulta médica, então acabei me atrasando um pouco. Mas realmente esses debates são maravilhosos, né? Eu peguei já a situação andando aí, caminhando, a palestra da Cristina, participação de todos, né? Mas realmente é instigante essa questão, né, da inteligência artificial, e a Cristina colocou bem esse avanço. E esses dias o Silvio Meira teve no programa Roda Viva. Foi, Silvio Meira esteve lá. Eu assisti todinha a Roda Viva dele. Foi E ele maravilhoso. é excelente, o Silvio, né? Ele é uma Maravilhoso. pessoa. Eu já tentei falar com ele para vir fazer uma palestra para a gente aqui na comissão, mas ele é super corrido também. E não dá, mas ele realmente ele apontou essa situação da inteligência artificial estar numa situação em que essas regulações que estão sendo colocadas pelo Congresso Nacional tá sendo feita de uma forma muito assoberbada, assim, né? Muito afoita, muito que a discussão é muito mais ampla do que isso, né? Então, a inteligência artificial está aí, não tem como se negar, é um avanço tecnológico, tem muita coisa que vem a favorecer, e é o que ele coloca, o Silvio, né, inclusive, que a inteligência artificial ela está para nos auxiliar, para nos ajudar, mas tem que ter um cuidado com isso, né, com esse tipo de avanço. Então, muito bacana esse tema que foi levantado aí pela Comissão de Privacidade e as pessoas que vocês convidaram aí, viu, Valéria, para poder compor essa mesa aí. Parabéns. Obrigado, Carlos. E Meninas, desculpem, viu? Desculpe, só complementar aqui, pedir desculpa a todos também pela minha ausência e atraso para poder ingressar aqui, mas foi por questões pessoais e particulares aí que não tive como adiar. Tá bom? Eu vou passar por um procedimento cirúrgico semana que vem, então tive que fazer algumas consultas hoje e acabei me atrapalhando um pouco. Mas obrigado e me desculpem, viu? imagina. A ausência e o Meninas, atraso. são 18h30, então vamos verificar o que tem de perguntas, É. porque a ideia não é, a nossa ideia é sempre que a coisa seja gostosa, que não canse, que já não comece a virar de lado, dar sede. A ideia é sempre que 1h30 é o tempo certo para a gente dar um debate. A gente pode continuar depois desse debate, né, Cristina? Eu tenho certeza que ela continuaria. Vem então, meninas, Gabriela Pode e Mara. deixar, já está aqui comigo. Eu já estava aqui conversando com a Cecília, porque a gente também não quer atrapalhar o cronograma. Eu quero primeiro agradecer, Cristina, muito legal os debates. Eu acho que, como a doutora Valéria falou no início, a gente sai daqui sem resposta, mas com muita coisa para pensar e debater, né? Eu queria, tem mais uma pergunta do chat, mas eu queria também levantar um ponto que eu achei muito legal no debate que a Cristina teve agora com a Paula, agora, né, no final, sobre o quanto o Senado está querendo correr e avançar uma legislação e às vezes não está acompanhando. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, eu trabalho dentro de uma startup e eu sinto que tem uma pressão
das empresas em avançarem com essa parte de inteligência artificial. Então, trazendo aqui um exemplo prático, a gente estava numa reunião debatendo com outras empresas do mesmo grupo que eu participo e falaram assim, vocês já estão fazendo teste de vulnerabilidade com a inteligência tal, e a gente ainda não chegou nesse ponto, entendemos que ainda não está, e aí todo mundo parou e falou, como assim vocês não estão usando a inteligência X? E a gente tem os nossos argumentos para não usar ainda esse tipo de inteligência para fazer testes de vulnerabilidade, mas eu também sinto que, assim, começou a virar uma corrida para ver quem vai chegar primeiro, entende o que eu quero dizer? O Senado querendo aprovar uma lei e correndo ao mesmo tempo as empresas se pressionando e começou a virar uma grande corrida que ninguém sabe onde, na verdade, onde a gente quer chegar. E aí, aqui, complementando um pouco essa minha linha de raciocínio, para a gente também poder finalizar, a Ana Cristina, na verdade, ela até se pediu desculpas aqui no chat, já falou que ela saiu, mas como vai ficar gravado, fica aqui a pergunta dela sobre a questão das responsabilidades dos desenvolvedores dos algoritmos da inteligência artificial generativa. Como eu disse, né? Muita coisa, muito debate, mas assim, para a gente também poder finalizar. Pode ser? Acho bacana, eu tinha visto a pergunta dela aqui, um pouco respondendo você, eu acho que todo mundo está correndo para usar, porque tem aquela ideia de que quem não usar vai ficar para trás. É exatamente essa sensação que eu tenho nas reuniões internas mesmo. Isso, mas eu também percebo que hoje, muito em função de legislações como a própria LGPD, já existe uma consciência de que não dá para ir de forma assodada. Então, está todo mundo muito, até porque o risco reputacional é muito maior do que qualquer outro risco legal. Então, tem muita gente olhando para vamos usar de que forma? Qual é a segurança que a gente tem no uso? Né? Como é que a gente vai colocar nos nossos processos, criar a nossa metodologia de uso e ir fazendo os ajustes necessários, porque eles sempre serão necessários. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Essa corrida está acontecendo, é fato. Está acontecendo a corrida por exemplo, eu estava conversando ontem com um desenvolvedor e ele falou, olha, eu botei na minha equipe, mas eu estou ali controlando o tempo inteiro. Primeiro eles ficaram com medo deles serem substituídos. Eu falei, não, porque o que eu vou cobrar de vocês não vai substituir ninguém, mas a gente pode aumentar a nossa produtividade. De que forma? Então, os indicadores que eu vou cobrar são esses, né? Tudo muito claro. Aonde eu vou usar? Vou usar desta forma. Quem vai fazer os controles? Tem lá o pessoal de qualidade checando. Temos segurança para botar no mercado? Temos, botamos e acompanhamos para ver o que vai acontecer. Então, eu vejo assim, sobre a questão da responsabilização. Eu conversei muito num evento de compliance há 5 anos atrás, olha só. Há 5 anos atrás, num evento de compliance, estava uma das diretoras da CVM. E o embate dela era quem eu vou responsabilizar se um determinado robô de inteligência artificial conseguir manipular o mercado. Quem é o responsável? É o cara que desenvolveu? É o dono da corretora? Quem a gente vai responsabilizar? Então, eu vejo que tem um trabalho de uso da inteligência artificial, como ela é transversal, que está dentro dos próprios segmentos. A indústria de saúde vai ter que olhar para o que ela hoje já considera as melhores práticas e enquadrar a inteligência artificial. Mercado financeiro, idem. Né? Então, todos os segmentos vão ter que olhar para dentro de casa e criar os seus próprios controles. Eles já existiam na época da proteção de dados, a gente tem que lembrar disso. A gente tem uma lei geral agora, mas antes da lei geral, a gente tinha legislações específicas. Né? E essa lei geral teve que se coadunar com as legislações específicas. Eu acho que com a inteligência artificial, a tendência é acontecer a mesma coisa. Uma legislação de inteligência artificial ela tem que trazer
muito mais questões do que as que estão colocadas lá, porque elas estão colocadas lá só sob o ponto de vista do risco mesmo, né? Da questão de que eu não posso deixar a inteligência ter viés, eu não posso deixar a inteligência ter tal coisa, eu não posso, não posso, não posso, não posso. Não, mas eu posso fazer isso assim, assim, eu posso ajudar, eu posso fazer com que um determinado segmento econômico olhe para a inteligência artificial e crie as suas próprias regras, né? Então, assim, é essa discussão que eu não estou vendo acontecer no Brasil. Eu vi um pouco dessa discussão acontecer na Europa, porque quando a gente olha a legislação europeia e o pessoal fala assim, cria um monte de figura a legislação europeia, até tinha uma pergunta aqui que foi colocada, que a Valéria colocou, sobre como é que eu via todas aquelas figuras que a legislação europeia trazia, e eu olho para aquilo e digo assim, irmão, isso aí está na cara, que todo mundo que sentou lá, cada um puxou sardinha para o seu lado, né? E aí, para passar Verdade. a legislação, bota tudo. Depois a gente vê, porque no fundo, todo mundo ali é agente de É, tratamento. sim, Então, é né? verdade. Vamos criar aqui um controle para um controle para outro, para ser para ter uma dose um pouquinho mais forte para um pouquinho menor para outro, um pouquinho, né? E se adequar. É uma coisa que eu não estou vendo acontecer aqui e que eu gostaria que acontecesse. Responsabilização, eu acho que é a responsabilização de qualquer programador, tá? Se eu tiver. Não precisa ser inteligência artificial. Hoje eu já tenho um monte de algoritmos que tomam decisões não são inteligentes, não tem nada a ver com inteligência artificial, são puramente algoritmos e que têm viés e que vão agir de forma errada e que vão criar um problema. Quem eu vou responsabilizar? O cara que fez? A empresa que usou? Né? E essa é uma coisa que a gente precisa Aí a gente definir. começa a entrar naquela questão do carro autônomo, volta todas aquelas discussões, como se não existisse o carro autônomo, né? Continua aí a história. E ninguém está preocupado com o carro autônomo, agora é inteligência artificial. Primeiro era o metaverso, agora Mas a gente não depende. se preocupou lá atrás com os algoritmos, gente. É a mesma coisa. Então, é A a gente mesma. já está aí, Exato, já está exato. aí, já está. A gente já tem que responsabilizar. Estou falando, 5 anos atrás, CVM. É. Roubinho, Sabe o que faz... é, Cristina? Eu acho que tem muitos interesses aí atrás, né? Os interesses outros que não o da real regulamentação, né? E aí acaba recaindo nessas questões. Teve uma É, corrida grande da OCDE, né? A gente é, correu porque precisa, porque a OCDE vai exigir e tal, não sei o que, não sei. Para finalizar, eu queria saber se a Cecília teria mais alguma coisa ou para perguntar, ou ela fazer um comentário, que além de acompanhar o chat, elas também têm direito de fazer o comentário delas, né? Não, Valéria, obrigada pelo convite também de participar aqui com vocês, mas eu acho que Cristina também trouxe bastantes pontos para a gente refletir, né? Então, vou ficar aqui com os pontos que ela já trouxe e pensar nisso e guardar para um próximo evento. Então, tá joia. Eu queria aqui, nomeadamente, agradecer a presença de várias pessoas, inclusive, antes da gente mudar o link, mas da Gabriela Marangoni, do Orestes, da Cristina De Luca, principalmente, que aceitou o nosso convite para vir aqui bater um papo rápido, né, Cristina? Vamos ter que ter um outro, né? E com senha dessa vez, tá? Para a gente não ter nenhum problema do Dr. Carlos Alberto, que é presidente da Comissão de Direito Digital, Dr. Rodrigo Cansu, que é vice-presidente, o Spencer, que ainda não deu nenhuma palavrinha, mas depois gostaria que desse uma palavrinha, é o nosso segundo secretário, o Alexandre, inclusive ele também estava doente, mas ele estava presente, a Daniela Tete, a Ana Paula Felipe, Isabela Alvarenga, Juliana Passenal, o Vinícius Vilela, o Celso Colli, gostei de te ver, Celso Colli, a Ana Cercel e a Aline Andrieta, que também gostaria que desse uma palavrinha, a começar pelo Spencer, depois a Aline, depois o Rodrigo, depois o Orestes, e aí eu vou falar uma última coisa, um agradecimento especialíssimo
para as meninas, que eu preciso realmente agradecer. Fica aberto, então, aí para vocês dois falarem alguma. Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar aí pelo debate. E a Cristina eu já conheço de há muito tempo, acompanho há muito tempo, inclusive, claro que ela não deve lembrar, mas já conversamos em alguns dos seminários de privacidade, um tempo atrás. Então, gosto bastante, aí acompanho todas as matérias e reportagens e tudo mais. Eu acho que foi muito enriquecedor aí o debate, né? Que é um tema que traz mesmo muita repercussão, então acho que a gente conseguiu aqui abordar vários aspectos importantes aí da inteligência artificial e da própria proteção de dados. Então foi muito bom. Parabéns aí. Obrigada, Spencer. A Aline conseguiu entrar também, algumas pessoas tiveram dificuldade. A Aline é nossa primeira secretária e o Spencer, segundo secretário. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Infelizmente, eu não pude acompanhar desde o começo, por conta aí de um compromisso de última hora, mas não vejo a hora de poder ver toda essa apresentação. Parece que foi muito interessante. Já tive a oportunidade de ouvir a Cristina em outras ocasiões, e é sempre muito enriquecedor, né? E não vejo a hora de estar lá no YouTube. Obrigada, doutora Valéria. Imagina, obrigada a você por estar aqui. Rodrigo, Orestes, Carlos. Bom, vou falar. Primeiramente, agradecer a Cristina pela tarde hoje, brilhante tarde que nós passamos, fim de tarde, enriquecedora, como a da doutora Valéria fez no comentário no começo, né? A gente não vai sair daqui definindo nada, né? A gente veio debatendo e cada vez mais a gente está antenado, preocupado. Volto a dizer, inteligência artificial está aí. Como falei um tempo atrás, LGPD está aí, então nós temos que estar atentos. Mas, enfim, agradeço aí imensamente a palestra, aos debatedores, aos comentaristas, doutora Valéria, Cristiana De Luca, e as meninas aí também da UAB pelo pronto atendimento aí no evento. Obrigado também, doutor Carlos, e ao doutor Rodrigo aí, como vice-presidente da Comissão de Direito Digital, fazendo as vezes aí muito bem. Parabéns, doutor. Obrigado. Um abraço, Aline, um abraço, Spencer também. E a todos e a todas. O Rodrigo e o doutor Carlos, depois a Cristina, e aí eu vou encerrar. Vai, Carlos, você é o presidente, você fala primeiro. Mas você que participou aqui. Bom, Não, eu gostaria de agradecer, viu, Valéria, você pelo convite, a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, que fez convite para a gente, para a Comissão de Direito Digital, participar com vocês aqui, apoiando o evento. Agradecer o Rodrigo, né, porque logo que eu não consegui reagendar meu compromisso, eu falei com o Rodrigo, ele ficou, poxa, mas é bastante coisa, bate-papo lá, que eu vou ter que me inteirar do assunto. Eu falei, não precisa inteirar, não, você conhece bem o tema, então vai lá e representa a comissão para a gente lá. Obrigado, viu, Rodrigo, pela sua disponibilidade, que prontamente aceitou meu pedido aí para você participar na minha ausência. Agradecer a Gabriela, a Cecília, né, e principalmente a Cristina, né? A Cristina, sempre quando ela vem, ela deixa a cabeça de todo mundo aqui a 1000 por hora, pensando, né, as reflexões, né, Cristina? Mas isso que é gostoso, a gente pode não sair com as questões prontas, mas a reflexão e a discussão que é levantada e sobre esses temas são enriquecedoras para todos nós, né? Então, Cristina, parabéns pela sua dedicação nesse trabalho, pelo zelo com que você trata essas questões no aspecto jornalístico e no conhecimento profundo mesmo que você tem sobre essa temática. Então, parabéns, eu acompanho você há bastante tempo também e sou um admirador seu. E sem dúvida você, com as suas colocações, com as suas reflexões, com seus questionamentos, isso traz muito subsídio, um cabedal imenso para que todos nós possamos discutir sobre esse assunto e chegando isso ao Congresso Nacional também, que
ao final das contas, é ali que vão sair as decisões, né, para uma nova legislação, se houver, quando houver, para que saia de uma maneira justa e uma maneira coerente com tudo aquilo que nós vivemos, né. Então, parabéns a todos aí pelo evento e, mais uma vez, peço desculpa pelo meu atraso em ingressar aqui na comissão, que eu fiquei muito triste, porque eu gosto muito de participar, então, mas consegui pegar um finalzinho aí da conversa. Conseguiu sim, Bom, doutor. obrigado, Cristina, viu? Cristina, você. Eu? Bom, Isso. eu só tenho a agradecer muito toda vez que a Valéria me chama para falar aqui, me dá um frio na barriga, porque, gente, eu não tenho todo conhecimento assim, né? Eu tenho o conhecimento do que eu leio, do que eu acompanho. Acho que é o trabalho nosso do jornalismo, né? E às vezes eu fico triste que alguns não fazem isso, mas é acompanhar os grandes temas que vão mexer com a sociedade, né? E de alguma forma tentar transmitir para que mais pessoas possam se engajar nos debates, para que ninguém seja levado a reboque depois no final de dizer eu não sabia, né? Ah, nunca entendi isso. Não... Às vezes a gente toma decisões que acabam afetando a vida de muita gente, olhando só para o interesse de poucos, né? E o nosso trabalho como jornalista é fazer isso explodir, dizer, opa, todo mundo tem que se engajar no debate, todo mundo tem que refletir um pouco, porque no final das contas o que a gente quer é uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade que possa funcionar bem e que todo mundo tenha condições de ter a melhor vida possível, né? Então, eu digo sempre que o jornalista é um pouco um psicólogo social, né? A gente fica pegando lá os temas que estão mais em voga e trazendo e fomentando a discussão. E no meu caso, no jornalismo de tecnologia, muito do meu trabalho hoje é mesmo botar caraminhola na cabeça das pessoas e dizer assim, a sua empresa está usando inteligência artificial? Está usando como? Você tomou cuidado com o dado que você está usando? Você fez lá a governança de dados do jeito que tinha que fazer? Se não fizer a governança de dados, a inteligência artificial não vai funcionar direito. Então, tem muito aí que a gente precisa ainda contribuir, porque é uma formação de consciência mesmo, do empresariado, das pessoas, de quem vai ser impactado. Então, se eu puder ajudar, acho que esse é o meu trabalho. Cristina, eu queria te agradecer muito por você aceitar, não somente por aceitar, mas por ter mudado 3 vezes a data, né? E você aceitou as 3, né? São questões internas, a gente precisa se alocar, meios do advogado, então eu te agradeço, tá? Por você ter conseguido, ainda no dia 31, trazer aqui para a gente, compartilhar com a gente o teu conhecimento, tá? Agradecer a todos que estiveram presentes aqui, e não posso de jeito nenhum, eu sempre lembro das meninas que nos ajudam nos bastidores dos eventos, mas hoje, eu não sei se alguma delas está presente, a Andressa, ou a Carol, ou a Valéria, que também tem uma Valéria, alguma delas está presente? Será que está? Acho que não. Não, né? Bom, mas de Sim. qualquer forma, fica gravado aqui o meu profundo agradecimento, tá? Oi, quem Alguém uma vez se manifestou que está aqui presente, sim. Não está sei qual das... presente? Andressa. Andressa, Andressa, se é você, se for qualquer uma de vocês, eu sempre agradeço vocês são realmente uma peça fundamental para que os nossos eventos sejam um sucesso. Mas hoje, em especial, vocês foram mais que fundamentais, tá? Vocês foram, assim, ágeis, foram rápidas, tá? E o evento teve o sucesso que tinha que ter, fluiu com uma melhor ainda se tivesse com aqueles 25 minutos, tá? Muito obrigada pela iniciativa rápida que vocês tiveram, tá bom? E aí, só para a gente encerrar, se der, aí eu não sei se ainda dá tempo para a gente tirar uma fotinho, Andressa, dá? Para abrir todas as câmeras?
Ela escreveu alguma coisa? Não tô... Não, não é imagina, não, Andressa. Muito obrigada mesmo pela sua iniciativa, de coração. Você foi muito rápida, esperta. É assim mesmo que tem que ser, porque a gente enfrenta isso e paciência, né? Não é comum. Muito bem, merece palmas mesmo, que nem disse a Andressa, palmas para essas meninas aí que realmente fizeram a diferença hoje, com certeza, tá? Não sei se dá para tirar uma foto, se der, a gente tira a câmera, a gente abre a câmera, dá, Andressa? Dá, então vamos lá, pessoal, abre a câmera, um sorrisinho bonitinho, olha lá, X, atenção. Pronto? Pronto. Pessoal, uma boa noite para vocês, tá? De novo, o evento foi um sucesso, tá? Bom descanso para todos. E olha, Cris, pode esperar que eu vou te mandar mais recadinhos, tá? Para a gente Nossa, continuar. Vamos esperar um pouquinho mais o negócio ferver, né? Aí a gente põe mais uma outra pessoa junto enfim, para a gente debater um pouquinho mais. É importante, a gente, não como advogado, mas enquanto sociedade, né? Enquanto pertencente a uma sociedade, né? Da América do Sul. E vamos nessa. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença do pessoal, tanto da Comissão de Direito Digital como da Comissão de Privacidade. Um bom descanso para vocês. Boa sexta-feira. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, Todos. tchau. tchau, tchau, gente.